lugar, agradecer pelo convite, pela acolhida. Eu estou muito feliz aqui. Ainda não havia estado em Belo Horizonte, principalmente nessa cidade de Vinópolis, mas imediatamente aceitei o convite, porque principalmente ainda não havia estado aqui, devido às limitações de tempo. Nem todo convite eu tenho oportunidade de aceitar por causa de outros compromissos, mas a verdade é que eu estou muito feliz pelos amigos que fiz, e dizer que eu não sou palestrante. As pessoas pensam que eu sou palestrante. Eu sou um conversador, matuto lá do Ceará, que gosta de conversar e contar os casos. Sou assim como um personagem que existia no século XV, na Turquia, chamado Mullah Nasruddin. Ele aceitava todo convite para falar sobre a religião dele. Ele ia para a mesquita nas sextas-feiras. Se fosse convidado, tema que fosse, ele aceitava. E um dia convidaram o Mullah Nasruddin para discorrer sobre um tema na mesquita, um tema que ele não conhecia bem. Ele chegou, e quando chegou na sexta-feira, na mesquita, ele fez a seguinte pergunta: ó fiéis, vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? E os fiéis disseram: não, nós não sabemos. E ele disse: não sabe? Cambada de ignorante, isso é o que vocês são. Como é que vem para a mesquita sem estudar, para saber? E deu uma bronca no povo, e o povo ficou calado, voltou para casa, sem conseguir escutar o homem. No outro dia foram à casa dele, e disse: ó, lá, nós reconhecemos a nossa ignorância, que precisamos estudar, mas queremos ouvir o senhor a respeito desse tema. Sexta-feira o senhor vai? Eu disse: bom. Na sexta-feira lá estava o Nasruddin e fez a mesma pergunta: ó fiéis, vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? E disse: sabemos. E disse: pois se vocês sabem, não adianta eu repetir o que vocês sabem, pode ir para casa. E o outro ficou, né? Mas será possível que nem consegue ouvir o homem? Ele novamente foram na casa e disse: olha, nós queríamos sinceramente ouvir o senhor sobre esse tema. Portanto, estamos intimando para a próxima sexta-feira, na mesquita, o senhor discorrer sobre o tema. Ele disse: eu vou. E na sexta-feira ele fez a mesma pergunta: ó fiéis, vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? E o camarada levantou e disse: uns sabem e outros não sabem. Depois os que sabem, contem o que sabem aos que não sabem e podem ir embora. E ninguém conseguiu unir. Então eu sou um desses parecidos com o Nasruddin, né? Que, embora não sabendo muito bem das coisas, procuro estudar e transmitir um pouquinho que sei para as pessoas. O nosso tema, a obsessão, é um tema atualíssimo, apesar de há mais de 2000 anos termos notícia das obsessões. Estudando a história através da Bíblia, nós vamos encontrar a figura, né, na Babilônia, do rei Nabucodonosor. Ele morreu andando, se arrastando pelo chão como animal e comendo grama. São 7 anos subjugado pelos filhos. E temos na figura de Jesus um doutrinador por excelência, porque as pessoas, sabendo que Jesus ia passar por um determinado local, já colocavam os doentes em macas no meio das estradas, né? E todos queriam ter um contato com ele, porque diziam que dele saía uma virtude que curava as pessoas, né? Então aqueles que eram tidos como loucos, demoniados, eram tocados por Jesus, que com a sua autoridade moral ordenava que o espírito deixasse aquela pessoa, o espírito imundo ou obsessor deixasse aquela pessoa, aquela perseguição,
e a pessoa retornava à sua lucidez. E quando eu entrei no Espiritismo, na mocidade espírita, adolescente, entrei na educação mediúnica, como se chama. Um ano depois, o doutrinador faleceu com câncer no fígado. E eu, o espírito que dirigia a reunião, né, a gente chama de mentor, instrutor, ele disse: você vai ser o doutrinador. E eu me assustei. Eu disse: não, eu cheguei agora, eu sou muito novo. Ele disse: novo é o corpo, o espírito é velho. Te prepara que você vai dirigir. E ele me deu um conselho que eu tento seguir até hoje. Talvez tenha sido o conselho mais sábio e mais lúcido que eu tenha recebido. Ele disse: você faça o seguinte, você utilize a caridade e a disciplina. Tenha cuidado para a disciplina não atropelar a caridade, nem a caridade amolecer a disciplina. E é isso que eu tenho tentado fazer até hoje, né? Utilizar essas duas virtudes, né, de maneira a contrabalançar, junto com o argumento, né, toda e qualquer intenção que venha do lado de lá. Então o tema é esse, a obsessão. Primeiro, generalidades. A obsessão é em cima do pensamento. O espírito não pode pegar uma faca, não pode pegar um revólver e sair matando os seus inimigos. Porque se ele pudesse fazer isso, vontade ele tem. Se ele pudesse fazer isso, metade da população mundial já estaria, né, seria cadáver, estaria morta. Então ele não pode. Não podendo agir assim, mecanicamente, ele vai atuar pelo pensamento. Então o pensamento tem que ser muito bem estudado nas reuniões de desobsessão. Ou seja, pelos aprendizes, né, aqueles que se candidatam ao estudo e à prática da desobsessão. O pensamento, ele tem o poder de construir e de destruir, mesmo entre os encarnados. Os ingleses fizeram a seguinte experiência para provar a existência do mal-olhado. Porque muitas pessoas têm esse estranho poder, consciente ou inconscientemente, de projetar sobre plantas, sobre pássaros, sobre pessoas, né, pelo olhar, um fluido danoso, corrosivo, que pode matar um passarinho, matar uma planta, até uma árvore grande. E os cientistas britânicos fizeram a experiência com ratos. Pegaram ratos da cidade, desses de esgoto agressivos, e colocaram junto com ratinhos de laboratório, desses branquinhos. Mas havia um obstáculo no meio. Um não podia passar para o lado do outro. Mas os ratos agressivos de esgoto ficaram fazendo intimidação, ficaram girando e projetando os olhares de fúria, de agressão sobre os branquinhos, que acabaram mortos. E quando fizeram a autópsia, encontraram nos ratinhos brancos glândulas suprarrenais dilatadas, uma característica de violenta pressão nervosa emocional. Então os ratinhos morreram pela força agressiva do olhar dos outros ratos, porque não havia como um chegar próximo do outro. A coisa foi feita de modo a que se observasse o poder do olhar. Nós usamos essa metáfora dos combustíveis no estudo do perispírito. Ou seja, quando nós pensamos em motivações benéficas, boas, na paz, na oração, no bem,
todos esses pensamentos que nós temos, bons, eles se desprendem de nós e não deixam nenhum resquício no perispírito. Não deixam nenhuma mancha. Pelo contrário, os maus pensamentos de vingança, de ódio, de ciúme, né, de teor corrosivo, agressivo, eles, ao serem projetados, deixam no perispírito manchas. E essa metáfora do combustível é porque nós podemos comparar um motor que tem gasolina de avião, por exemplo. Aquela gasolina, ela se evapora e não deixa nenhum vestígio no motor da sua presença. É um fluido que evapora. E um motor a óleo diesel, ele deixa aquela graxa negra difícil de ser removida. É o mesmo que acontece no perispírito com relação aos bons pensamentos e aos maus pensamentos. Ora, todas essas manchas do perispírito, o perispírito não quer coisa ruim, então ele joga para o corpo, de dentro para fora. E o corpo também não quer. Chama-se somatização pelo meio do corpo. O corpo não quer e joga para fora, em forma de urticárias, né? de gastrites, de úlceras, de mil coisas que nos importunam, cuja origem são os nossos próprios pensamentos. Então são generalidades. Uma outra coisa sobre o pensamento está no livro Dramas da Obsessão, que é um livro muito bom, sob o ponto de vista informativo para a desobsessão. É que Dr. Bezerra, que tem a foto, uma pintura, ele relata que estava no plano espiritual em uma reunião onde os espíritos estavam orando pelo bem-estar, pela paz da terra, pela concórdia. Eles fazem aquela vibração no espaço e direcionam para a terra. Então, ele disse que quando estava no momento de inspiração, né, mais lúcida, quando recebeu uma ordem mental, como um choque, chegou à cabeça dele, que era uma ordem de Antônio de Pádua, dizendo o seguinte: vá na cidade do Rio de Janeiro, casa tal, rua tal, número tal, porque uma mulher está para ter nenê e está só. Sem a sua ajuda ela não vai conseguir. Essa mulher que ia ter nenê era devota de Antônio de Pádua e fez a oração com tanta fé que chegou até ele, e ele imediatamente mandou a mensagem para o Dr. Bezerra de Menezes. O que nós podemos extrair desse relato? Primeiro, que nós temos no centro espírita, geralmente, um caderninho de prece e vibrações, onde as pessoas pedem, bota o meu nome e tal. E algumas pessoas pensam, se não precisa endereço não, os espíritos sabem. Pensam que os espíritos são mágicos, que adivinham tudo, que não precisam de referenciais, e precisam. Senão, o Antônio de Pádua não tinha dito, vá no Rio de Janeiro, rua tal, número tal. Se tivesse dito, vá no Rio de Janeiro, ele teria que rodar o Rio de Janeiro todo e à procura da coisa. Então, eles precisam de referenciais, né? Por isso que no caderninho lá tem fulano de tal, rua tal, número tal. Porque o Espírito precisa daquele referencial. Os que nos dirigem no centro espírita não são evoluídos no último grau, não. Eles são um pouquinho acima de nós. Então também precisam de referenciais. E todas essas questões, né, passam por uma reunião de desobsessão. Porque é uma reunião, né, onde existem muitos pedidos. No Grão de Mostarda vem pedidos de todo o Brasil, de todas as regiões. E muitos vêm sem nome, vêm sem o endereço e só com o nome. Às vezes bota a profissão, diz que não é importante, não. Então a gente solicita que envie também a rua e o número, que é para poder o espírito fazer uma visita
e ficar a par da situação e decidir se o investimento naquele caso ou não, porque isso vai depender do merecimento da pessoa, da urgência, da emergência, porque existe a obsessão, que o obsessor e obsidiado estão satisfeitos, os dois. Se tirar, ele sente falta, ele chama de volta. Nem toda a obsessão, os espíritos acham que naquele momento ela pode ser tolhida. Às vezes, se tirar o obsessor, o obsidiado fica muito mais à vontade para voltar a delinquir. E os espíritos nos deixam um pouquinho mais, para poder, através do sofrimento, ir adquirindo experiência e vontade de se renovar. Pode clicar aqui embaixo. Nós temos aí duas definições de obsessão, ambas contidas na codificação. Vocês podem notar que tem algumas palavras em vermelho, que são palavras importantes, né, e merecem desdobramentos. A primeira, que está no livro dos médiuns, obsessão, domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, quando tem alguns, logicamente não são todos os espíritos que praticam obsessão, apenas alguns. Aqueles que se comprazem no ódio, na vingança, que ainda são ignorantes, são alunos retardatários da escola da evolução, são mais atrasados, querem cobrar a história do olho por olho, dente por dente. E o Gandhi dizia, né, olho por olho o mundo vai acabar cego. Se todo mundo for cobrar olho por olho, nunca praticada senão pelos espíritos inferiores. Então a obsessão sempre é praticada por um espírito inferior, ignorante, que não acredita na justiça divina, que ela vai, ou então acha que a justiça divina é muito demorada, isso demora demais, ele quer logo, ele quer fazer o outro sofrer logo, e mais ele quer assistir, não quer ficar longe, ele quer estar perto e assistindo o sofrimento do outro, ver o gemido de dor, que aquilo, segundo ele, né, ele pensa que aquilo vai retirar ou a mágoa, ou a dor que ele tem, quando na verdade a vingança não tem esse poder. Que procuram dominar. Então o espírito de obsidia, ele sempre quer dominar a sua vítima. Nunca quer beneficiar. Porque a obsessão, né, não traz nada de positivo para nenhum dos dois que estão envolvidos. Né? Falo dois, porque no mínimo necessário dois. E tem a definição contida no Evangelho. É a ação persistente. Outra palavra-chave. Porque às vezes o espírito tenta uma semana, duas, e como o camarada tem as suas reservas morais, ânsia, oração, porque ele não consegue, porque ele desiste. Então não foi uma obsessão, foi uma influenciação. O espírito, ele também tem isso. Ele tenta, passa ali uma semana, duas, diz, não, esse cara aí não vai me dar chance. Ele desiste. Por isso que para ser a obsessão tem que ser persistente. Às vezes dura um ano, às vezes a vida inteira, e às vezes ultrapassa o portal do túmulo. O camarada morre, o outro está esperando lá no pé do caixão. Né? Então é uma coisa persistente. Que um espírito mau, né, exerce sobre um indivíduo. Então, espírito bom não provoca, não gera, né, obsessão. Dizer, não, eu estou lá, a camarada morre, não, eu voltei para casa porque eu gosto da minha mulher, e tudo, conversa, é posse, quer fiscalizar a mulher para ver se a mulher arranja outro, tudo isso, se arranjar ele vai em cima, e aí vê muito isso nas reuniões, não tem nada de benéfico em obsessão, sempre tem algum pensamento, alguma intenção malévola por trás. Exerce o indivíduo, apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral para beber,
ou para o sexo desregrado, para o falatório, né? Para o camarada que pariu o púlpito, qualquer coisinha, então o Espírito nota aquilo já é um ponto que ele vai escolher para perturbar o outro. Sem sinais perceptíveis, né? E pode ir até a completa perturbação do organismo, das faculdades mentais. Então são duas definições contidas na codificação que dizem exatamente, e podem ser aprofundadas, mas aí é a síntese, né? E síntese, o Kardec era muito bom em síntese, e é uma coisa difícil de fazer uma síntese. Eu que sou professor, eu sempre digo, você quer matar o aluno, diz, faça uma síntese aí sobre assim, ele não faz. Só os que são bons, desde que entendem, não faz. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem os textos de Pascal. O Pascal, aos 13 anos, já era o maior matemático da sua época. E o Pascal, no tempo dele, escreveu uma carta para um amigo dele, dizendo, escrevo-te uma carta longa, porque não tenho tempo de fazê-la simples. Ou seja, fazer uma síntese era muito para ele muito mais difícil do que escrever 3, 4 páginas. E é realmente, nesse ponto, Kardec era inimitável. São sínteses maravilhosas essas que estão aí. E quais as causas da obsessão? Acredito que 95% ou mais seja a vingança. Porque a morte não transforma ninguém nem em santo nem em demônio. O camarada que morre odiando o outro, ele surge no mundo espiritual odiando o outro. A morte não tem esse poder mágico de modificar a intimidade das pessoas. E então ele, não gostando do outro, e se descobrindo invisível, ele diz, agora eu vou poder vingar, porque ele nem vai me ver. Então a vingança é o móvel da maioria das obsessões, como motivo mais comum. Mas existem outros, como a inveja. A inveja é uma coisa horrível. O invejoso sofre muito. Você não pode imaginar o sofrimento do obsessor ou do invejoso quando vê o vizinho comprar um carro novo. Ele diz logo, foi roubado. E fica torcendo para o carro bater, para alguém roubar. E aquilo, né, vai gerando uma série de doenças, né, de perturbações. A inveja é uma coisa. E ele vai ficar sendo o obsessor do outro pelo pensamento. Da beleza, da riqueza. E uma tristeza para nós. Kardec colocou lá no livro dos médios invejosos. Médios ciumentos, tem lá, E eu até coloquei médios invejosos, segundo a codificação, os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médios, que eles são superiores. Ou seja, o médio tem inveja, tem ciúme daquele outro médio que já está mais educado do que ele, um degrauzinho na evolução à frente. E dá comunicações mais perfeitas, ou porque recebe o mentor, ele diz logo assim, porque só fulano recebe o mentor e para mim só vem suicida. Ele se sente. Então, é uma nota de tristeza, né? E entre nós espíritas existe ainda médiuns assim invejosos. E logicamente, quem faz a opção pelo bem encontra a oposição do mal. Por isso que os doutrinadores são perseguidos, os médios são perseguidos, porque nas reuniões mediúnicas eles tratam daqueles assuntos, né, de desfazer os litígios, né, eles revelam como os espíritos maus agem, e aquilo é ruim para eles, porque eles querem dominar os habitantes da terra, eles querem domínio, assim. E como o Espiritismo revela, desnuda esse relacionamento, eles têm o Espiritismo e os Espíritas como inimigos. E tem aquela coisa, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então se o doutrinador está
e o grupo está realizando reuniões para ajudar fulano de tal, o inimigo de fulano de tal não gosta, logicamente, do grupo e toma o grupo como inimigo e pensa que se derrubar o doutrinador, o grupo se acaba. E não é verdade, né? Tem outro, mas eles têm o grupo como inimigo. Logicamente é um estágio passageiro, e com a continuação da desobsessão ele vai vendo, né, que o doutrinador não é por A nem por B, está ali para desfazer o litígio e vai adquirindo confiança. Então, esses são alguns motivos, podemos ir em frente. Abordagem. Como o obsessor, ou seja, aquele que quer se vingar e quer prejudicar, ele faz essa abordagem no seu inimigo, utilizando-se das próprias falhas do caráter de cada um. Ou seja, ele vai, se o obsessor tem um pouquinho de paciência e de inteligência, porque tem aqueles que são estabanados, como existe entre nós, que tem raiva e vai logo na frente, esbofeteia e tudo, depois passa a crise de raiva, até às vezes até se arrepende. Existe esse tipo de obsessor. Ele não faz aliança com o espírito trevoso, o problema é entre ele e o outro. Enquanto, né, a maioria vê que está tendo dificuldade, vai atrás de amiguinhos para cercar o inimigo. Então, todo o poder que o obsessor tem sobre nós é dado por nós. Ele não tem o poder deles, somos nós que doemos, através da nossa invigilância e dos nossos desregramentos. Ele se utiliza das nossas falhas de caráter. E das nossas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças do nosso passado, porque nós ainda temos, vamos dizer, rabo preso com o passado. O esquecimento é uma bênção que Deus nos dá, porque muitos de nós não suportaríamos viver com as lembranças do passado. Então, Deus dá esse esquecimento para que a gente possa trabalhar um pouquinho melhor. E nos inspira a sempre, né, procurar o bem. E esses dramas que nós temos do passado, que estão no nosso inconsciente, os obsessores sabem revolver esse inconsciente e fazer emergir esses dramas do passado, em forma de culpas. Tem gente que tem a sensação de culpa tão grande, de autopunição, que eu sou um desgraçado, quando a vida do cara é boa. Mas tem os dramas lá do passado, né? Sente aquela sensação de culpa, aquela depressão, aquele remorso, e ele não sabe de onde vem. E nisso os obsessores são bons de rever esse dique e fazer essas lembranças emergir. Estimula o retorno às paixões vulgares. O camarada vê que na vida passada dele, ele foi um desregrado sexual. Então vamos revolver isso para ele voltar às antigas práticas. Vamos empurrá-lo para os bordéis da vida. Então eles também tomam conhecimento do nosso passado. Não é só os bons. Intensificando o cerco e atirando-os pessoas desequilibradas, que passam a aturdi-los com seus apelos vis, a sua psicosfera mórbida, a sua presença desagradável e tóxica. Aqui são os nossos vícios morais, né? Ciúme, inveja, cólera, o alcoolismo. O alcoolismo, o cara faz o estudo, a radiografia dos pontos vulneráveis do outro. Então vê que ele tem essa tendência. Então ele escolhe aquele tema para investir. E então joga clichês na mente do camarada. O camarada vem do trabalho,
ele joga o pensamento, rapaz, e o cara vai para casa, para a mulher e o obsessor, rapaz, tu passa o dia todo trabalhando, cansado, tu tem direito a tomar uma cervejinha, passa pela estrada aquele cartaz enorme, propaganda de cerveja, o obsessor né? Só falta virar o pescoço dele para mostrar, cervejão, amo. E o cara, tu tem direito, cara, tu não é escravo não, tu passa o dia trabalhando. E ele pensa que aqueles pensamentos é dele. Ele não nota que existe o outro de lado, influenciando, induzindo. Né? E então, se ele já tem aquela tendência, ele acaba cedendo. O obsessor vai, é só uma cervejinha, 10 minutos está em casa, chega lá, outra. Né? Então, eles têm as práticas deles, e todas são baseadas no pensamento, como dissemos a princípio. Entendeu? Sutilmente, em delicado processo de hipnose, porque é uma hipnose, é uma lavagem cerebral. O cara quer porque quer botar o outro para beber, ou para o sexo desregrado, infidelidade, né? Se o problema é esse, o sexo desregrado, que é muito comum hoje, também, se a ideia eleita foi aquela, ele vai investir naquilo, você só investir. Porque se a mulher descobrir, vem a briga em casa, vem a separação, vem isso, e naquela briga pode haver até homicídio e tudo mais. Então, os obsessores, pacientes, eles fazem planos. Para eles, tempo é o que mais tem. Não importa se vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem uns que fazem planos com tanto requinte, que o final do plano é levar o outro ao suicídio. Vai fechando todas as portas para ele, até que no final resta o suicídio. A ideia obsidente é a ideia eleita para perturbar o camarada. Se for a história do pavio curto, olha, então, cara, pode esperar a briga. Porque ele diz que aquele camarada não aguenta nada. Então, ele já explode. Então, vamos excluir essa ideia. E haja briga, porque o camarada vai estar falando em futebol aqui tranquilamente, o outro diz uma coisa, ele leva para o lado pessoal. Não foi contigo, foi comigo, e vai em cima, e a briga começa. E aí vem as inimizades, os desdobramentos, né? Vem as agressões. Depende da ideia obsidente escolhida, porque cada um tem um ponto fraco. E não adianta dizer que não tem, porque tem. Quem de nós aqui não tem falhas morais? Né? Nós temos as nossas falhas morais, seja o ciúme, seja a maledicência, seja a fofoca, então, detectada essa falha moral, a ideia obsidente vem em cima dela. Penetra a mente e desguardado das reservas morais, aí é o poder que nós damos para ele. Porque se nós fôssemos vigilantes, se nós, como aconselhou Jesus, vigilância e oração, né? Porque você não sabe quando o ladrão vem na sua casa e tal, mas nós não somos vigilantes as 24 horas do dia. Geralmente somos assim na hora da reunião de desobsessão, que daí a gente lembra disso, e faz um esforço danado para ficar pensando na coisa boa, e a mente arrasta para lá e a gente volta, né? É difícil, nós não temos o hábito de meditar, de concentrar. Então, até na hora da reunião de desobsessão, a mente divaga. E quando se é jovem, ainda é pior. Eu era doido para completar 18 anos para ir assistir filme de mulher pelada. Então, eu tinha 10 irmãos e tudo. A conversa da gente era essa, né? E meu irmão era doido para completar 18 para assistir filme de terror. Ora, aí eu, 18 anos, eu fui assistir. Naquele tempo, o Brigitte Bardot, você só via da canela para baixo, não nada. Mas aquilo para nós já era uma coisa
Ora, quando eu comecei, ia para a reunião sábado, era só o que eu via era a canela da mulher. Não tem para onde. Então, é a história, né? O plano, você é transportado para o plano dos seus pensamentos. Aquilo que ocupa mais seu pensamento, está sempre voltando. Então, aí nós temos, né? Nós somos desguarnecidos dessas reservas morais. Por que Jesus é imbatível? Jesus dizia, espírito imundo, sai dele, e o espírito obedecia, não tinha como, por causa da autoridade moral de Jesus. Né? E a nossa autoridade moral é muito curtinha. Então, desguarnecido das reservas morais para a manutenção de um superior padrão vibratório. Não temos. Começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as suas próprias concepções. Então a gente incorpora nossas próprias concepções, porque nós não descobrimos ainda que é alguém do nosso lado que está introjetando aqueles pensamentos na nossa mente. Então a gente julga que o conflito é nosso. Às vezes até a gente faz força em oração e tudo, é a luta entre o obsessor e o obsidiado. Mas ele lá investe novamente. Toda a chance que ele tem, ele faz voltar aquela ideia obsedente que ele escolheu. Daí a história da vigilância e da oração. Quando a ideia começa a frequentar muito a nossa mente, a gente deve ter cuidado. Primeiro, será que essa ideia é minha mesmo? Será que eu fico pensando, ou ela está sendo introjetada em mim por algum companheiro? E se a ideia incomoda, gera aquele conflito, ela vai de encontro à ética que você... Aí é que você deve ter mais cuidado. Aí você deve orar para resistir, né? Aquele assédio mental que alguém está fazendo. Agora, muita gente fica em dúvida, principalmente o médium neófito. As primeiras comunicações ele tem muita dúvida. Ele diz, será que isso é meu ou é do Espírito? Ele tem dúvida, é um martírio para ele. Ele tem medo de se tornar ridículo. Será que eu digo ao doutrinador? Será que eu deixo passar? Ele tem medo de fazer um papel ridículo. Mas ele tem que deixar passar, o doutrinador está ali por aquilo mesmo, né? Por isso que Sócrates e todos os outros filósofos posteriores aconselhavam, conhece-te a ti mesmo, que nós não conhecemos. Nós não pensamos sobre isso, né? Em nos conhecer, principalmente as nossas limitações, os nossos pontos vulneráveis, para a partir daí promover uma reforma moral. Nós não temos também esse hábito que é muito bom, né? Podemos ir em frente. Vocês estão vendo que essas observações não muitas são do Espírito Filomeno de Miranda, que é obrigatório para quem estuda a obsessão. Ele é médico da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele era encarnado na Bahia, ele já trabalhava com Pititinga em obsessão. E chegando no mundo espiritual, engajou-se na equipe do Dr. Bezerra, sempre estudando a obsessão. Ele é que detalha, através desses romances dele, todas essas situações, essas minúcias, como o obsessor faz, quais os efeitos do obsidiado. São livros obrigatórios para quem milita nessa área. A transmissão do pensamento explicado de forma simples, porque alguns espíritos explicam, vai pela glândula pineal, aí as pessoas têm dificuldade. Mas de forma simples, para que as pessoas possam entender, do jeito que está escrito aí. Porque se fosse uma coisa complicada, às vezes o espírito que se comunica numa reunião mediúnica nunca fez aquilo. Se ele tivesse que fazer um curso para dar uma comunicação, ele não ia. Então, a gente vê
os espíritos dizem assim: não, você só vai chegar perto do médium, pensa que ele transmite o seu pensamento. Então os instrutores dizem isso, e realmente é isso, é necessário somente isso. Os instrutores não vão dizer: você, o seu pensamento vai da sua glândula pineal para o perispírito. Eles não vão, porque muitos deles desconhecem aquela terminologia, aquela linguagem. Então basta, e aí está a facilidade do obsessor, né? E aí explica na mediunidade por que o médium se desdobra até uma região pantanosa, e de lá dá uma comunicação, de lá o espírito que está lá, você escuta a voz dele dentro da reunião. Se o espírito quer agir sobre o indivíduo, aproxima-se dele e o envolve, por assim dizer, com seu perispírito. O perispírito envolve como um casaco, o outro está aqui. Basta que os dois perispíritos se toquem para que a transmissão de ideias de um para o outro se faça. Não precisa, numa comunicação mediúnica, o espírito se apossar, entrar dentro do corpo do médium. Não existe. É só encostar, só fica perto. Os fluidos de ambos se interpenetrando faz com que os dois pensamentos e as duas vontades se confundam. E o espírito pode então se servir desse corpo como do seu próprio, segundo sua vontade, fazendo falar, escrever, desenhar, enfim, utilizá-lo como uma ferramenta qualquer. E aí é a observação que eu fiz há bastantes atrás. Daí a dúvida que os médicos teóricos sempre trazem sobre o pensamento ser seu ou do comunicante. Porque a coisa é simples assim. O espírito chega perto e o médium já começa a receber, né? já começa a haver troca de pensamentos. Então, explicado de maneira simples é isso. E para o obsessor, isso é uma coisa ótima, porque basta ele chegar perto daquele a quem quer obsidiar, que o seu pensamento já começa a funcionar, ele já começa a mandar a ideia obsidente para ele. Não precisa ele ser ostensivo, né? Não, sutilmente ele faz aquela coisa preliminar dos estudos, todo é feito assim, o obsidiado tomar conhecimento. Quando o obsidiado acorda, já está dominado, porque a coisa é simples assim. O obsessor aproxima-se e as suas ideias já começam a ser transmitidas para o obsidiado. Estou pensando nas perguntas. E aí vem a condução do processo. Se o obsessor é um pouquinho inteligente, né, ele vai estudar o seu inimigo. Quais são os pontos fracos do seu inimigo? E nós já vimos que todo mundo tem, e muitas vezes mais de um. Mais de um ponto. Então o obsessor vai procurar os pontos fracos. Elege um, ou mais de um, e ali elabora o seu planejamento para superar o seu inimigo. Ele pode também, se achar que sozinho não dá conta do recado, ele vai naquelas organizações trevosas e faz aliança com aqueles que se dizem justiceiros. Existem organizações trevosas que têm todo um aparato, tem psicólogos, tem cientistas, tudo a dispor do cidadão que chega lá e faz a sua queixa. Isso também é muito fácil de ver pelos inúmeros romances que fazem essa descrição. Então, esses justiceiros vão, visitam a casa do camarada, fazem aquele estudo, têm acesso à vida pregressa dele. Agora, tudo isso, como eu já disse, se o obsidiado não tem méritos que o capacitem a ter amigos espirituais que o defendam, né? Porque muitos têm alguma reserva moral, fazem a caridade, mas têm os seus pequenos vícios. Então, os espíritos, bons espíritos, andam atrás
de quem faz uma fagulhazinha de bondade e investe no indivíduo. Se não tem introdução de enfermos no lado obsidiado, isso é comum demais. Esses espíritos trevosos, eles capturam enfermos que morreram de câncer, de hanseníase, suicídios, que estão enlouquecidos, que não tem mais referencial nenhum de tempo, não sabem nem quem são. Como não tem méritos de ser ajudados, né? São joguetes nas mãos deles. Então eles trazem um e botam dentro da casa do camarada. Ali, quem tiver mínimo de sensibilidade vai captar todo aquele sofrimento. E aí aparece gente com febre, e gente com urticária, por causa daquela bomba fluídica que está em casa. Porque é uma técnica deles. Pegam esses espíritos alucinados, doentes, e jogam na casa. Tanto que quando os espíritos vão ajudar, a primeira coisa é essa fase de limpeza, eles tiram. O uso da nanotecnologia. Esse livro, Nos Bastidores da Obsessão, ele é um marco do Filomeno de Miranda. A nanotecnologia é muito utilizada hoje nas obsessões. Os obsessores já implantam no perispírito, seja no cérebro, seja na coluna, né, artefatos que provocam inúmeras doenças. E em 1970, o Filomeno de Miranda trouxe o primeiro romance com essa informação. Um indivíduo chamado Marcondes Effendi, ele é desdobrado, o perispírito é operado, implantado uma célula fotoelétrica no cérebro dele, gravada, né, dizendo que você vai se suicidar, suicídio, como fazendo uma lavagem cerebral dele para ele suicidar-se. Então, se nós estamos avançados em tecnologia e estamos sempre em posição inferior a eles, porque eles estão na frente em tecnologia, né, por que eles não usariam esse método? Então eles usam muito, porque em 1970 já houve essa informação. E o mesmo espírito que escreveu disse que aquele caso ocorreu em Salvador no ano de 1937. E nós estamos em 2010. Se em 1937 ocorreu isso, do espírito ser desdobrado, do perispírito operado, implantado chips, então hoje isso já deve estar, né, muito mais. Eles fazem perseguição durante o sono físico. E tem perseguição tão árdua, tão feroz, que o camarada vai dormir, o obsessor está esperando no pé da cama. Foi como o caso desse romance, que é o primeiro da coleção, que é o caso do argentino, que ele morava na região longe, não tinha centro espírita por perto, e ele nos escreveu pedindo socorro e contando a história dele, que não podia mais dormir, que quando ia dormir tinha pesadelos, sonhava que alguém estava esperando e batia nele. Então ele já não queria dormir mais, né, com medo que a coisa era recorrente, estava sempre acontecendo, mas começou a apanhar acordado mesmo. De uma certa maneira os espíritos, ele sentia, era um tapa nas costas, um empurrão, acordado mesmo. Então o Dr. Bezerra de Menezes resolveu ajudá-lo. E nós passamos 6 meses nesse processo desobsessivo desse senhor lá na Argentina. Nós não sabemos sabemos quem é, mas nunca vimos nenhuma foto dele, né? A coisa foi toda feita dentro de uma reunião de desobsessão. Aí desdobrou-se o drama, que era da guerra mundial, onde ele tinha sido um oficial, e tinha muitos inimigos, né, entre os judeus. A guerra deixou muito drama que se perpetua hoje, né? A escravidão, a guerra, a aquisição. Então existe a perseguição durante o sono físico. O Herculano Pires, no livro Vampirismo,
Ele conta casos de obsessão em que os obsessores introduziam pregos, grampos no calcanhar da pessoa, locais mais dolorosos que você ia pisar, e as radiografias acusavam, né, a presença de agulhas, grampos. E nas reuniões de obsessão, os obsessores diziam: magia negra, nós colocamos, ela merece, nos perseguia. Então, isso também pode acontecer. No mesmo livro, nos livros dos Bastidores da Obsessão, existe um caso de uma jovem que está no leprosário, entre os ancinianos, tratada como portadora de ranceníase. E os espíritos vão lá visitar e dizem: não, ela não tem ranceníase. Ela pode ter porque está convivendo com eles. Isso é uma enfermidade simulacro, ou seja, os obsessores estão simulando no corpo dela os sintomas. E os médicos pensam que ela está com a doença, mas ela não está com a doença. Então eles chamam isso de enfermidade simulacro. Não é a doença, né? É uma imitação que eles conseguem imprimir na pessoa daquela doença. Ela poderia ficar pela convivência, mas não estava. Também, nos Bastidores da Obsessão, o caso de um jovem que está sendo obsidiado. Ele não é homossexual, mas os espíritos olham a vida dele pregressa. Havia sido uma mulher na vida passada, né, prostituta, muito desregrada sexualmente. Os espíritos dizem: não, vamos fazer o seguinte, obsessores, vamos inverter a polaridade, vamos trazer essa vivência passada, essa promiscuidade toda para agora. E através desse trabalho, eles induziram o jovem, né, a ter práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo. Mas ele não era, ele sofria muito com aquilo. Como o Kardec descreve no livro, que o camarada não podia ver uma mulher que se ajoelhava e pedia em casamento, e beijava a mão. Ele sabia que estava fazendo um papel ridículo, mas ele não podia evitar. Era uma subjugação física e uma subjugação, né, moral. A desarmonia familiar, isso é comum, porque o obsessor, estando dentro de casa, ele vai aproveitar qualquer oportunidade para lançar um contra o outro, e aquilo provoca uma desarmonia no lar, né? Então, qualquer palavrinha, qualquer quebrou uma xícara ali, já é motivo de uma briga, né? Eventos que em outras ocasiões as pessoas dizem até rir da bobagem, é motivo para uma briga, porque tem alguém ali, né, atiçando aquela coisa da vida. Apavoramento, isso é comum. Sai do leito, os espíritos estão lá, eles assumem a forma do demônio, de morcego, de vampiro, para apavorar as pessoas. E o cara corre para o corpo de novo, acorda em pesadelo. E o que eles querem, na realidade, é apavorar, fragilizar. Induções hipnóticas, introdução de formas, pensamentos, aranhas, escorpiões, morcegos, na casa da pessoa. Como os videntes veem, como os serpentes, aranhas, eles criam mentalmente, né, utilizando os punhos, e jogam lá. Então, eles sabem como dominar e se especializam para isso. Nós é que precisamos, né, aprender a nos resguardar de toda essa artilharia que eles podem dispor contra nós. E aí, logicamente, vai chegar um ponto em que o obsessor vai ter um domínio sobre o obsidiado, porque esse é o objetivo dele. E quando ele consegue dominar, né, o obsessor rouba energias vitais do obsidiado e devolve energias ruins para a Terra. Aí é um duplo prejuízo, porque além dele roubar o fluido vital,
aquela coisa da vitalidade, ele devolve energias ruins. E a pessoa vai fragilizando, né? Vai enfermando. E se não tem uma reação, a tendência é piorar. Porque ele vai retirando fluidos vitais e vai devolvendo sempre energias ruins. Ele quer fluido vital porque ele se sente eufórico. Os espíritos, com esse fluido vital, eles se sentem como se estivessem encarnados de novo. Muitos são viciados nisso, né? Como tem os viciados em cocaína, em drogas. Porque eles absorvem o fluido vital e ficam como vitalizados, como se estivessem encarnados de novo. Aquilo é bom para eles. Sentem mais as emoções. Em compensação, está devolvendo o fluido ruim. E vai acumulando no perispírito, né? Este, que é o perispírito, através de um mecanismo de defesa, espere tais energias através do corpo físico, é a somatização, aquela coisa que nós estávamos falando das doenças que começam a aparecer, né? Podemos ir em frente, porque é muita coisa. Temos aí reflexo da interferência, ou síndromes obsessivas. Ou seja, o obsessor já venceu a batalha, no momento que está dominando, conforme a constituição física, temperamental, ou seja, conforme o temperamento do obsidiado, se ele é apático, se ele é calado, se ele tem tendência à depressão, ou se ele é pavio culto, conforme esse temperamento, né, se tende à depressão, afoga-se nela. Em razão da mensagem telepática deprimente que ele está recebendo todo o tempo, e dos clichês, ou seja, daqueles dramas do inconsciente que o obsessor faz emergir. Se adotado de constituição nervosa, torna-se agressivo, violento, explode diante de coisas boas, depois se arrepende. Então o camarada fica explode, depois se acalma um pouco, explode de novo. E aqui os nervos dele, desses altos e baixos, vão se danificando, ficando em frangalhos, expondo os nervos a altas cargas de energia que danificam os sensores e condutores nervosos. Ou seja, um pequeno equilíbrio e vem a distonia. Depressão, excitação, né? É uma coisa, os nervos não aguentam isso por muito tempo, ele vai enfermar. E o plano é esse. Porque muitos querem uma vingança de longo curso, querem ver o camarada sofrer, não estão interessados em matar, porque eles estão se deliciando com aquela tragédia. E a convivência com o obsessor é muito difícil. Quem tem um obsidiado dentro de casa, logicamente que sofre bastante, principalmente se desconhecer toda essa problemática que nós estamos expondo, se não for espírita, né? Então vai começar a surgir na família as discussões inoperantes, né? Discussão que não leva nada, porque de besteira, você não sabe nem como começou, rixas e impertinências, queixas, intrigas, maledicência. Ou seja, a casa vai virar um inferno. Ninguém vai se sentir bem, ninguém vai gostar de estar ali naquela casa. Porque, principalmente, né, quando existe o auxílio das legiões trevosas, que se especializam nisso, na obsessão. É de Filomeno Miranda, no livro Sexo e Obsessão, que, como disse, quem melhor descreve esse tema, aprofunda ele. Podemos ir em frente. Agora, tem um ensinamento importante na codificação, que geralmente no estudo da obsessão não é levado em conta. Você só percebe depois que lê 2, 3 vezes, estuda 2, 3 vezes, é que você vai perceber. É que cada pessoa tem uma espécie de roupão, de colete protetor, de campo fluídico que a protege.
em que os espíritos precisam romper essa barreira também. Não é só a coisa da moral, né? Existe a parte fluídica, o estudo dos fluidos da obsessão, né? Como nós estamos vendo aí. Cada pessoa tem uma espécie de escudo, campo magnético, couraça fluídica que a protege em seu espaço. As ideias do obsessor favorecem a sua atração para junto da vítima. Então as ideias, aquela coisa do dito, aproxima, mas ele precisa romper essa barreira para ter o domínio, né? As ideias sendo aceitas, fragilizam o campo protetor pela mudança de hábitos que impõe. Fragilizado o campo, sendo a força fluídica superada, o obsidiado perde o domínio do seu próprio espaço e a subjugação se estabelece. Podemos dizer que para subjugar é necessário superar o outro em fluido magnético. Vem a parte que Kardec falou que explica melhor. Pode explicar. É do senhor Allan Kardec, no livro dos Médiuns. Ele diz o seguinte, sobre subjugação. A subjugação corpórea tira quase sempre ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. Ou seja, o obsessor, através das suas técnicas, ele precisa fragilizar o obsidiado, que ele perca aquela camada de fluidos que o protege. A subjugação tira ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. Então, aí ele não está falando da parte moral, ele está falando da parte fluídica, que geralmente não se estuda na obsessão. Porque é um pedacinho do livro que está lá, um pouco esquecido, a gente passa por cima. E por isso necessária a intervenção de uma terceira pessoa agindo por meio do magnetismo, pela força da sua própria vontade. Aí entra o magnetizador, entra a história do passe, levar o camarada para o centro espírita para tomar passe, para fortalecer aquele campo fluídico dele que foi quebrado, rompido pelo obsessor. Na falta do concurso, né, do obsedado, ou seja, se ele foi dominado, não pode fazer reação nenhuma, essa pessoa deve conseguir ascendente sobre o espírito. Mas como essa ascendência só pode ser moral, só pode ser exercida por uma pessoa moralmente superior ao espírito. E seu poder será tanto maior quanto for a sua superioridade moral. Então é lógico. Aí quem for doutrinar aquele espírito tem que ter uma autoridade moral pelo menos superior dele. Senão o espírito vai ficar rindo da tua cara, né? Ou a pessoa que vai doutrinar, ela tem que ter um mínimo de suporte moral, né? Nós estávamos falando ontem, um colega meu que queria ser doutrinador, pediu para ajudá-lo, e eu fiz um curso de 17 semanas para ele, e fiquei com ele as 17 semanas explicando, e depois eu deixei 2 anos junto a mim, no grupo, para ele ir observando a minha conversa. Depois de 2 anos, eu disse, já está bom, né? Então o Espírito comunicou, eu vi que era um caso mais ou menos fácil, eu disse, vai lá, conversa com ele. Aí ele foi falar de Evangelho, e o Espírito disse, quem é você para falar de Evangelho? Quer que eu diga o que você estava fazendo sábado à noite? E ele disse, chega Luiz, o homem me conhece. Aí eu fui e disse, então deixa que eu converso. Então isso tem que ter ascendência moral, senão o obsessor vai rir, sabe quem é você para me criticar se você faz igual ou pior, né? E tem aqui um exemplo muito bom do livro Painéis da Obsessão. Esse senhor Marcondes Leal era um homem rico, fazendas, mas era um camarada duro, tratava mal os operários e os próprios filhos da família. Ninguém gostava dele. E tantos operários jogavam contra ele aqueles pensamentos de tomara que esse camarada morra e tal, e os filhos também. Mas nada afetava o Marcondes. Por quê? Porque ele era jovem, ainda a camada fluídica compacta, os pensamentos batiam e não penetravam, voltavam. Mas ele foi envelhecendo, foi fragilizando, e as ideias de ódio começaram a penetrar.
e geraram nele uma tuberculose, de maneira que ele morreu vomitando sangue, o baptismo. Filomeno descreve a hora da morte dele no hospital, estão as freiras orando aqui, ele vomitando sangue e os obsessores aqui. Então nem interessado de freira rezando para ele, e os obsessores conversando, vai já morrer, com 2 lobos amarrados para correr, e na realidade não eram lobos, eram vampiros, espíritos viciados no sangue, no fluido vital. E os obsessores não deixam nem que o perispírito seja desprendido do corpo, sejam desatados. Eles mesmos vão e quebram e botam os lobos, que são para sugar aquele sangue tudo, e diz: acorda, Marcondes, chegou a hora da prestação de conta, e levam. Porque o Marcondes não tinha méritos morais para receber a ajuda do plano superior. É a história do fluido que eu estava falando. Quando ele era jovem, tudo, aquela camada, né, não permitia que os nossos pensamentos penetrassem. E isso provocava mais raiva ainda dos obsessores. Mas com o tempo, a insistência, a debilidade, que veio a velhice e tal, conseguiu. O que falta em geral é a continuação de Kardec. O que falta em geral ao obsedado é a força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode dar-lhe uma ajuda eficiente. Por isso que é importante o passe para revigorar fluidicamente. Além disso, é sempre bom obter, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior do seu anjo de guarda. Podemos ir em frente. É a conclusão do texto, vocês podem ler no livro dos médiuns. E venha a história da acoplagem, da subjugação mesmo, porque se a obsessão permanece, eles ficam como chipófagos. Os 2 perispíritos grudam, como aquelas plantas parasitas, que a raiz enrola na outra, eles ficam daquele jeito. Os liames criam liames, e o perispírito fica ligado a outro como chipófago, e ali, se separar, muitas vezes morre, mata o obsedado, e o obsessor também fica em coma. É como se fosse uma morte para os 2. A dependência é muito grande. Justapondo-se cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, então é colado mesmo, né? Através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão, ou seja, ele cede um pouquinho, o obsessor entra, ele cede um pouquinho, então rola mesmo. Feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, nos bastidores da obsessão. Dr. Bezerra de Menezes tinha um filho que sofria desse tipo de obsessão. Ele não reconhecia mais o pai nem a mãe, e Dr. Bezerra sabia que era obsessão, tanto que na reunião mediúnica, Dr. Bezerra pede ao obsessor, né, para deixar o filho dele. Diz, né, deixa meu filho. E o obsessor gostava do Dr. Bezerra, porque via dele um homem sincero, bom, praticante da caridade, mas não, o problema dele não era o Dr. Bezerra, era com o filho. E o Dr. Bezerra pede pelo amor de Deus, e ele disse: não, o senhor não sabe como eu gosto do senhor, mas eu não vou, se eu largar o seu filho, ele morre. Aí ele insistiu, e ele disse: o senhor quer ver o seu filho ainda vivo? Saia da reunião, pegue um bonde, né, e talvez o senhor ainda encontre que ele vive. E o Bezerra sai, pega o bonde. Quando chega em casa, o filho estava morto. E a mulher, a esposa dele, disse: Bezerra, nosso filho, acordou, me reconheceu. Já não conhecia mais ninguém. E perguntou: cadê o meu pai? Morto, estava morto. Porque a coisa estava tão ligada que a separação, tão dependente do outro, significava a morte de um e a forma para o outro.
toda e qualquer obsessão é sempre o resultado da doença, consciente ou não, de quem sofre. Aquilo que eu dizia, todo o poder que o obsessor tem é dado por nós a ele. É sempre resultado da nossa doença. Nós permitimos, consciente ou inconscientemente, por debilidade moral do encarnado, que não lhe antepõe defesas, ou por deficiências de comportamento, que propiciam o intercâmbio em razão da preferência psíquica que apraz ao mesmo. Isso aqui não é propaganda, não, porque o autor que melhor, né, descreve a obsessão, ele faz um rastreamento completo. Vamos em frente. Estamos nos finalmente. A desobsessão. Como é que se fala o tratamento da obsessão? Estou chamando disso de desobsessão. É preciso agir sobre o ser inteligente com o qual se deve falar com autoridade. É aquilo que eu estava conversando. Se quem vai falar com o obsessor não tem um pouquinho de amor, de caridade, e não tem uma certa moral, ele não vai lhe atender. Ele vai argumentar e vai dizer como, né, quem é você para falar, como o meu amigo lá da reunião, quem é você para falar de evangelho se você, né, não pratica caridade, você também odeia, você é maledicente, porque toda e qualquer, vamos dizer assim, atitude não ética fica registrado em nós. Lendo o livro do André Luiz, tem uma situação lá, o camarada desencarna e não tem aquele atendimento que ele pensava que ia ter, e vai reclamar, não, foi uma pessoa boa e tal. E os espíritos olham aqui a ficha e dizem: você passou os últimos anos da sua vida, 40 anos, você simulou a doença para ser aposentado, ou seja, ele subornou o pessoal lá do INSS, dizendo que era doente, para se aposentar, sendo sadio, e passou a vida sem fazer nada. E ele pensava, né, que escapando da justiça dos homens, ia isso, mas não dá. Então os Espíritos sabem, a nossa história está registrada em nós próprios. Por isso, quando a gente faz a regressão de memória, ou então o Espírito se comunicando, você diz: olhe na tela, aí, que é uma tela fluídica que os Espíritos constroem com o nosso ectoplasma e com outros recursos dele, tudo que está na mente dele é projetado sobre a tela. Você admira: como é que você sabe disso? Né? Porque tudo que nós fazemos fica registrado em nós próprios. Preciso convencer o espírito vingador a renunciar aos seus maus intentos, despertando para a modificação de hábitos e atitudes. Porque se ele não se modificar, se ele não tomar essa decisão por ele próprio, ele pode até ser afastado pelos guerreiros, né? Tibiriçá pode até pegar e ele está longe, mas ele volta. Ele volta, ele vem bem pertinho. Então você tem que convencer aquele espírito que a guerra não é bom para ele, não é bom para o outro. Que ele não é uma vítima. Muitas vezes você faz regressão de memória e ele fez pior do que o outro. E você argumenta: não, você, quem começou essa briga foi você matou ele primeiro, agora o jogo está 1-1. Aí você vai mostrando, você tem que convencer. É a arte do convencimento da doutrinação política. Né? Tratamento magnético aumentando-lhe a força fluídica, porque a história da obsessão não envolve só a parte moral, como nós vimos, tem a história do fluido. E o mais importante de tudo, a renovação moral do obsidiado. Senão ele se livra daquele. Mas vem outro. Por quê? Porque a porta está aberta. E uma porta aberta é um convite à entrada de malfeitores. Então, sem essa reforma moral, o obsidiado vai ficar igual um pedacinho de doce. A formiga vai ser sempre atraída, né? Tem um pedacinho de doce aqui no formiga, passa lá para a próxima escrever. Somos os obsessores. Ele tem que promover em si próprio essa reforma moral
avançar, nem que seja milimetricamente. Devemos ir em frente, tá? No fim, mas essas informações que vêm são importantes. Bom, a medicina chama de transtorno dissociativo, personalidades múltiplas. O Hermínio Miranda chama de condomínio espiritual. Mas nós vamos ver que existem muitas doenças que são confundidas com obsessão. Aí uma curiosidade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 474, Kardec não admitia a possessão. Isso foi em 1857, o Livro dos Espíritos foi escrito. No Livro dos Velhos, que foi em 1861, Kardec ainda nega a possessão. Não existe possessão. Mas em 1863, na Revista Espírita, um caso de possessão, então ele já está admitindo a possessão, caso de possessão do senhorita Julie, ele diz, dissemos que não havia possessos, no sentido vulgar da palavra, mas subjugados. Retornando sobre essa afirmativa, ele vai dizer que existe. E aqui, na Gênesis, no item 40, 1868, ele volta ao assunto, detalhando e confirmando a sua convicção de que existe a possessão. Ou seja, o espírito pode se apossar do corpo de alguém e passar uma semana com aquele corpo. Aí a medicina diz, não, são casos de personalidade múltiplas, porque às vezes o camarada é um, no outro dia outro, no dia outro, como era 17 espíritos perturbando aquela jovem no condomínio espiritual, né? E chama também de transtorno dissociativo, mas muitas vezes é uma possessão, porque o espírito realmente toma posse do corpo e pode passar ali um tempo. Ele não pode tomar posse em definitiva pelo resto da vida, mas uma semana, um tempo, como no caso de grilhões partidos. Quem já leu aquele livro, é o caso do Coronel Santa Maria. Ele foi para a guerra na Itália, e o soldado acordou, sonhou que ia morrer naquela batalha e pediu a ele para não botar na frente de batalha. Disse, olha, eu sonhei que ia morrer hoje e eu sou rico de família. Minha mãe, minha irmã, dependem de mim. Eu queria que o senhor não me botasse na frente de batalha. E ele disse, nós estamos aqui para morrer mesmo. E o soldado morreu. E ele voltou para o Brasil, acabou a guerra, tudo. E no aniversário de 15 anos da filha, a maior festa, tudo ele morto de feliz com a filha de 15 anos. E a filha por ali, e de repente a filha se volta e manda tapa no rosto dele. E ele se assusta e a filha manda de novo. Aí não tem jeito, ele revira. E a partir dali, a filha deixou de ser filha. Não conhecia mais ninguém, né? O soldado tomou posse do corpo. Ela passou muito tempo, 2 ou mais anos, quebrou os dentes todos. Ele fez o quis com o major. Até que sendo levado às reuniões, né, espíritas, porque um tenente era espírita, e o soldado se comunicou e disse, eu sou o soldado fulano de tal. Agora o senhor tem que buscar minha mãe em Salvador e minha irmã. E ele foi buscar, deu uma casa a ela e tudo, e ajudou a criar, foi o soldado dele, a filha. Né? Vamos em frente. E aí, uma curiosidade. Um bom espírito pode exercer uma possessão? Pode. Não pode a subjugação, uma obsessão, mas uma possessão. E isso aí a gente vê num vídeo do Divaldo. O Dr. Bezerra de Menezes vai dar uma mensagem. E o Dr. Bezerra toma posse, porque o Divaldo fica todo encurvado assim, e aparece, muda até a aparência e a voz de um velho. Assim. O Dr. Bezerra assume o corpo por inteiro. O espírito faz isso quando quer ditar uma mensagem sem nenhuma interferência do médico. Então ele diz, tu fica ali, me dá teu corpo, eu não quero que tu atrapalhe. Aí está, também de Kardec. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na obsessão. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom.
que quer falar e que, para causar maior impressão aos ouvintes, toma do corpo de um encarnado e voluntariamente o empresta. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este, ao lado do substituto para ouvir. Quando é mal o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo encarnado. Arrebata, é a história do soldado que chegou na festa e pegou o corpo da menina e já foi logo agredido pelo pai. Então o espírito bom pode fazer como na reunião mediúnica, o espírito não quer interferência do médium, ele faz isso. Diz, olha, fica ali, deixa essa. E termina que ele dá mensagem do jeito que ele quer. E o médium nem sabe, volta para o corpo, não sabe nem o que aconteceu. Podemos ir para o finalmente. Uma notícia boa. O Código Internacional de Doenças, no item F44.3, define estado de transe e possessão, uma perda transitória da identidade, com manutenção da consciência no meio ambiente. A medicina já admite a possessão e muitos psiquiatras já estão mandando casas para o centro espírita trabalhar. Pelo menos em Fortaleza chega muito, né? Porque a medicina já reconhece a possessão. Aquilo não é coisa de psiquiatra, né? Eles fazem lá os testes, o diagnóstico, né? Não é coisa de psiquiatra, então manda para o centro espírita. Mas em frente. Bem, eu acho isso importantíssimo, esses últimos 3, porque nas casas espíritas as pessoas chegam e contam a sua problemática e às vezes inadvertidamente quem está ouvindo diz, não, você está com obsessão, você está com espírito, e não é. Às vezes é um problema mental do indivíduo. E nós vamos ver aí, no caso do transtorno obsessivo compulsivo. Ele é persistente, é repetitivo, e pode ocorrer, por ideias, imagens. Olha as observações da ciência. O camarada tem compulsão de lavar as mãos. Lava as mãos 10 vezes, ele já lavou, daqui a pouco ele corre, vai lavar as mãos de novo, ele vai, ele fecha a porta, aí vai dormir. Passa 10 minutos, ele volta para ver se a porta vai fechar. Aí ele volta, ele tem esse tipo de compulsão, a compulsão da simetria. Ele vê um quadro ali, o quadro está um pouquinho torto. Qualquer pessoa vê o quadro e deixa ele lá, não se incomoda, mas ele não pode, ele se levanta e vai lá e ajeita. O Roberto Carlos, tinha as manias dele, só vestir azul, não sei o que é a luz do lado e tal. Quando, uma vez eu vi, até achei graça na notícia da TV, ele saiu por uma porta e tomou um susto e voltou, porque ele só pode sair pela mesma porta que entrou. Ele notou que tinha transtorno e começou o tratamento. Então, existem muitas compulsões, aqui em ordem, contagem, o camarada conta, e depois conta de novo, e diz, não, devo ter errado, tudo é compulsão. E para algumas pessoas da divertida pode pensar que é perturbação espiritual, colecionar coisas inúteis, e pode ter até de rezar, repetir palavras, frases. A gente está aqui, o camarada caminha só para mim contando as frases. Então tem mil marmota e maneira, mas que não tem nada a ver com o espírito. Claro que se o camarada tiver um inimigo espiritual, ele vai exacerbar aquilo, mas em princípio a doença é mental. O camarada precisa de um tratamento mental. Ele pode se tratar lá com o psiquiatra, e pode ir para o centro espírita também.
Então, é comum pensamentos impróprios envolvendo agressão, sexo, obscenidade, assim, que mais fortalece a tendência a que a pessoa pense que seja um obsessor. Mas faz parte dos sintomas, das características da doença. E é difícil para a família. Então, ó, tem outro aí, pode ir. É o transtorno bipolar, chamado antigamente de psicose maníaco-depressiva. Há mais de 20 anos atrás, o primeiro livro que eu escrevi é Terapia das Obsessões. Eu já falava na psicose maníaco-depressiva, porque já naquele tempo eu via isso no centro espírita do camarada chegar com determinadas dores, e tudo era obsessão. E tudo era obsessão, e tome, né, manda o camarada para sair. Não era. Olha, esse aí envolve, né, depressão, transtorno, os delírios. Nos delírios, né, as alucinações, essas alucinações podem envolver qualquer sentido, da visão, da audição. O camarada ouve vozes que mandam ele se matar. Ele, quando entra num momento desse, isso dura segundos, 4, 5 segundos. Para ele é um século. Alucinação visual, ele vê pessoas que o perseguem, ele tem mania de perseguição, né? Ele escuta vozes que ordenam que se mate, tudo. E o cara diz, rapaz, isso é espírito da obsessão, e o obsessor está dando de matar. Não é da doença. O camarada tem mania de grandeza, ele tem 1000 ideias de uma vez, e convence a qualquer um que aquilo é. O camarada investe dinheiro e entra pelo plano, porque aquilo não tem fundamento nenhum. Só que ele tem uma eloquência, tá? Uma argumentação tal, que muita gente vende, né? Tudo que tem para investir não é, o cara é doente. Também, devido ao grande otimismo do doente, ele pode emprestar dinheiro da família, pode vender as coisas da família. Ele empresta dinheiro que ele nem conhece. Então, tudo isso pode ser confundido com o problema da obsessão. Só falta um. E essa síndrome, outro dia eu estava assistindo televisão e uma americana que faz programas assim, meio estranhos, ela reuniu várias crianças que têm essa doença, síndrome de Down. Cada criança tem uma mania. Tosse, careta, né? Lamber parede, tudo, né? E as mães presentes acompanhando as crianças. E ela entrevistando cada criança. E teve uma que disse isso aqui, que eu achei maravilhosa a ideia como a criança definiu, né? Essa criança piscava os olhos. Tinha um trejeito. E a repórter perguntou, por que você faz isso? Você sabe que você vai dizer? Sei. Você acha bom fazer isso? Não. E para que você faz? E a criança diz, é como se tivesse um homenzinho na minha mente que me perturba sem parar, até que eu entre em acordo com ele. Eu faço. Aí quando eu digo eu faço, aí ele... A criança sabe. É como tem lá no Kardec disse, que o camarada se ajoelhava para em casamento, ele sabia também. Ele sabia que estava sendo ridículo, que a mulher não ia aceitar tudo, mas ele não tinha controle sobre isso. Ele se ajoelhava e pedia, né, a mulher em casamento. Sabia que ia ser recusado, mesma coisa, mas é uma doença, não tem nada a ver com isso. Chama-se síndrome de Down. E esses lembretes é para que fique bem claro que a doutrina espírita é uma doutrina de cultura. A gente precisa estudar. Não tem como evitar isso, né? Médium que não estuda é médium mistificado. Você precisa estudar, né? Porque a doutrina espírita, né, é uma doutrina evolutiva. Aliás, um dos lemas é amai-vos e instruí-vos. Instrução, cultura, você só adquire com estudo.
é necessária a criação de grupos de estudos, né? É que seja avaliado os serviços, né? É que haja essa discussão. Tem mais alguma coisa? Acabou. Aí, uma mensagem do Chico. Um bom método preventivo contra a obsessão é a prece, pela qual nos lembramos de Deus, e o trabalho pelo qual esquecemos de nós. Boa receita. É a última, eu acho. Não, pode ir.